Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite. Nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, você pode sugerir, questionar, elogiar, criticar, participe. Acesse nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. E nessa noite eu tenho o imenso prazer de receber o professor Pablo. Professor de Química e rapper. Professor e rapper. Mas é uma mistura para mim inédita. Eu acredito que ela é inédita. É? Eu acho que com essa proposta ela é bem inédita. Eu acho assim, pelo tempo, né, que eu tô trabalhando com a música, com rap, conheço outras pessoas que também começaram ou se tornaram professor depois, né, do rap, assim, mas que já entraram no rap, já começaram a fazer música com essa alcunha de professor, é uma coisa meio inédita. Assim. Mas o que veio primeiro, Pablo? Na verdade, primeiro eu acho que veio o professor, assim, né? Eu sou de um bairro, né, um bairro distante, aqui em São Paulo, o bairro do Capão Redondo, né, que é um bairro Zona Sul, né? Zona Sul, que é famosa, um bairro famoso pelos índices de violência e tudo mais. E quando eu entrei na universidade, eu percebia que eu era o único rapaz do meu bairro ali na época que fazia faculdade. E aí eu comecei com uma proposta do nada, assim, eu falei, eu vou começar a ir nas escolas públicas e pedir para conversar com os alunos das escolas públicas e falar que, que é possível, que existe um outro universo, que é o universo, né, da educação, que são coisas que as pessoas poderiam ter mais acesso e tudo mais. E eu comecei com esse trabalho. Eu ia nas escolas e pedia para falar. Era uma coisa meio inusitada, assim, as pessoas, mas quer falar sobre o quê? Eu quero conversar com a molecada aí e tal. E isso foi ganhando um corpo, e na época eu percebi que toda vez que eu chegava, depois a gente ainda tinha um grupo de amigos, assim, umas pessoas que iam junto, na época as pessoas muitas vezes acho que olhavam assim e falavam, via aquela galera chegando e falavam, eu acho que esses caras são cantores de rap. Aí eu comecei a pensar, eu falei, se eu fizer esse mesmo trabalho, mas com a música, eu acho que eu vou atingir as pessoas de uma maneira mais abrangente, né? Assim, o alcance vai ser maior. E aí realmente é muito melhor você fazer com a a música, palestra. Você chega lá, professor de Química, o cara fala, hoje, né? Acontecia muito isso mesmo, o cara chegava e falava, muitas pessoas gostavam, paravam para ouvir, conversavam, viu? Tiravam dúvidas básicas, assim, que você via que ele não tinha, porque não tinha uma pessoa na família dele para poder sanar esse tipo de dúvida, sabe, aquela coisa, mas o que eu tenho que fazer para entrar na universidade? Eu tenho que, sabe, as pessoas, era uma coisa... Há 15, 20 anos atrás era uma coisa muito menos comentada do que hoje, né? E tem aquela história, né? Se ele pode, ele está aqui comigo, eu conheço ele mora aqui, se ele pode, eu também posso. As pessoas começaram a acreditar nisso, né? Assim, a ideia era meio que servir como um exemplo para as pessoas que isso era possível. Mas aí veio a música junto, né? Porque eu falei, a música isso potencializa, eu consigo chegar em pessoas que eu não chegaria, e a coisa vai ganhar um corpo e consigo tomar uma dimensão maior. E foi aí que eu comecei. Né? E aí, paralelo com a universidade, fui terminando a universidade, comecei a dar aula e continuou o trabalho de rapper, tanto que no começo assim eu também meio que tinha um pouco de resistência em relação ao nome, né? Falei, vou usar o termo professor, fica uma coisa meio, parece que é meio oportunista, aquele escudo, cria um escudo e tal, mas a gente também comecei a perceber que falei, não, mas acho que esse é um chamariz também interessante, né? Faz as pessoas, professor, tanto que é uma pergunta, por que professor? Porque meados da década de 90, principalmente no rap lá de fora dos Estados Unidos, tinha muito doctor, sabe, os caras eles tinham alguns apelidos assim que davam uma ideia de alguma coisa, e não eram, né, eram apelidos mesmo, então muita gente no começo achava que professor era uma invenção, assim, porque eu queria ser um cara que por estar falando, tal, me auto-intitulei professor. Então as pessoas até hoje elas tomam um choque mas as pessoas que conhecem através do rap, né? As pessoas tomam um choque e falam, você é professor mesmo? Eu falo, sou. E aí é engraçado, né? Que as pessoas olham assim e falam, mas você é professor do quê? De educação física? Você fala, não, eu sou professor de química. Porque às vezes também não imaginam, né? Normalmente o professor de química é um cara mais velho, né? Um senhor mais tranquilo. Assim, então, por que química, Pablo? De onde veio esse interesse pela química? Por afinidade, assim, a parte de exatas sempre foi uma parte que eu gostei muito, gostava muito, me identificava muito. É engraçado que eu conto essa história para as pessoas, que assim, no começo da minha vida escolar eu tinha muita dificuldade com matemática, né, assim, pequeno, assim, e aquilo me incomodava muito. E eu comecei a estudar essa parte de exatas mais que as outras partes, e isso foi
eu fui tomando gosto pela coisa, tal. Então, quando chegou nessa época de ensino médio, já era o que eu mais gostava, eu já sabia que ia ser alguma coisa por aí. E eu tive um professor de química, que na verdade era um senhor, mas eu gostava muito das aulas de química, da postura dele, da maneira com que ele tratava as ciências, assim. E aí foi por isso que eu resolvi fazer química, né? A gente tive uma referência também de uma pessoa interessante. Aquela assim, famosa tabela periódica dos elementos. Tabela periódica, os elementos. É o que me lembra, você estava falando de professor de química. Tive um professor de química, estudei no Colégio Rio Branco, aqui de São Paulo. Tive um professor de química, o professor Henrique, eu lembro até hoje dele. E me lembro da tabela periódica por quê? Eu me lembro que era uma véspera de férias. Estava todo mundo já querendo sair de férias. A aula dele era a última aula do semestre, uma sexta-feira. E eu não sei o que aconteceu lá, teve um barulho, uma bagunça, alguma coisa. E ele perguntou, quem é que fez isso? E ninguém falou nada. Ele falou, então eu já resolvi. Vocês estão saindo de férias hoje, né? Ele pegou e mandou a gente fazer, não me lembro o termo técnico, mas uma combinação. E naquele tempo não tinha internet, não tinha computador, tinha uma máquina de escrever só. Você tinha que fazer com a tua própria letra lá para ele checar. Ele mandou fazer N combinações da tabela periódica e tomou pelo menos 10 dias das nossas férias. Então isso daí ficou gravado de uma forma. Eu falei, pô, mas justo agora, no finalzinho, era aquela tabela misturando tal elemento com tal elemento, o que dá? Aí você tem que pôr embaixo. Mas a química tem muito isso, né? Ela tem, assim, digamos que hoje em dia a gente tenta fazer com que as pessoas memorizem menos, tenham a química de uma maneira menos trabalhosa, mas assim, tem coisa que não dá muito para fugir. Esse meu professor mesmo, que foi um marco assim na minha vida, mas ele era um cara que fazia chamada oral. Ele fazia chamada oral sobre as fórmulas, sobre os símbolos dos elementos, e ele parava a gente, não era dentro da sala de aula apenas. Eu estudava num colégio adventista, que tinha uma área enorme, assim. Ele parava a gente no meio do colégio, ó, a fórmula do ácido sulfúrico. Aí você tinha que falar qual que era a fórmula do ácido sulfúrico. E o engraçado é que, quando adolescente, né, a gente não gostava, fugia do professor. A gente olhava pro cara de longe e fugia. E isso hoje é uma coisa que eu acho que serviu como um marco, assim. E tem amigos meus que a gente estudou junto no colégio, eles foram para outras áreas. E até hoje eles têm um certo carinho pela química, por causa dessa atitude, assim, foi uma atitude que o nosso professor fez, mas que por identificação com a figura do professor, a gente achou muito interessante, assim, e as pessoas, foi um marco, assim, pra gente, né. E com o aluno, por exemplo, você chegou lá, de repente, professor de química, professor Pablo, e de repente você fala, não, também eu sou rapper. Como é que é com o aluno? A reação da moçada? Normalmente eu não conto. Que eu falo, mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. Teve um colégio mesmo que estava dando aula já há um bom tempo, e aí teve uma apresentação, às vezes teve uma apresentação no estádio do Morumbi, que eu tinha feito uma música para o Luiz Fabiano, que joga no São Paulo, quando ele voltou para o São Paulo, e aí eu cantei no dia da apresentação. Então tinha aluno meu assistindo TV, vendo a apresentação, aquele cara ali é meu professor de química. Então, no outro dia na escola, foi um danado. Todo mundo ficou sabendo. Falou, professor, mas você estava lá, mas eu não sabia. Eu falei, não, mas é verdade. Aí eles começam a procurar no YouTube. Aí hoje em dia é viral. Hoje em dia é viral. Né? As coisas se propagam assim, de um jeito que você fala... acho que assim, não existe nada relativamente público que não ganhe uma dimensão enorme, né? Então, além de professor, além de rapper, tem uma paixão pelo futebol também? Tem uma coisa grande aí, tem uma relação enorme com o futebol. Começa desde o nome até... Pablo. O nome Pablo. O nome Pablo tem a ver com o Pablo Forlan, né? Que foi o lateral direito do São Paulo na década de 70. Isso. O engraçado é que meu pai colocou esse nome, meu pai é São Paulino também. Mas assim, eu acho que eu e meus irmãos somos todos assim muito mais São Paulino que o meu pai. O meu pai gosta, é um São Paulino e tal, se identificou e tal, mas eu e meus irmãos, assim, eu acho que eu ainda sou menos, assim, meus irmãos chega a ser uma coisa doentia. Sabe, assim. Eu mais ou menos entendo o seu pai pelo seguinte, o Pablo Forlan, ele era um lateral muito vigoroso, ele não primava pela técnica, não. Porque quando eu comecei a assistir futebol, ele era o lateral direito do São Paulo. Ele era um cara durão, pegava, batia mesmo, mas eu não era um cara muito técnico. Mas sabe que tem um fato curioso da carreira desse jogador, que é o pai desse Diego Forlan, que está centroavante da seleção uruguaia. E tem um fato curioso que naquela época, na década de 70, o jogador recebia o salário e quando ganhava um jogo, ele recebia o que se chamava de bicho, que era um prêmio. Então, por exemplo, São Paulo ganhou do Corinthians, o jogador em dinheiro, cada jogador recebia mais 4 mil reais, mais 3 mil reais. Na final, se ganhar, cada jogador vai receber mais 50 mil reais. E o Forlan, quem estava na reserva recebia metade do bicho. E quem estava afastado, por motivo médico, tudo recebia também metade do bicho.
E o Forlan, ele tinha um fato curioso que, por exemplo, quando ele não participava do jogo, ou ele estava no banco de reserva, e ele tinha direito ao bicho, ele voltava à tesouraria do São Paulo e devolvia o dinheiro do bicho. Ele falava, eu não acho justo, porque eu não estava lá, eu não participei, eu não lutei com os meus companheiros para conseguir, então eu estou devolvendo o dinheiro do meu bicho para ser redistribuído entre os outros jogadores. Você vê que mudou um pouquinho, né? Hoje em dia tem cara que fica no estaleiro a vida inteira e recebendo, normalmente são os maiores salários. Os maiores salários. Quer dizer, ele ia lá e devolvia para a tesouraria do clube o dinheiro. Pablo Justo Forlan. Então, e foi isso que meu pai se identificou, né? Na época ele era o ídolo, assim, acho que da torcida São Paulina. Como você falou, não era um jogador técnico, né? Mas acho que essa vontade dele despertava assim no torcedor São Paulino. Nessa época que São Paulo tinha acabado, né, de construir o Morumbi. Ganhou o primeiro campeonato depois de 13 anos. Tava naquela fase. Então, assim, os torcedores São Paulinos ficavam felizes por um jogador que tinha vontade, né? Era uma fase que a gente não estava ganhando tantos títulos assim. Então foi bem marcante, né? Assim, eu não acompanhei, mas hoje eu vejo bastante as histórias, eu vejo o vínculo que a torcida São Paulina hoje tem com os jogadores uruguaios. Né? Fizeram até, lançaram há pouco tempo, né? Uma camisa, né, que era azul, com as cores do São Paulo, porque Forlan, Lugano mais recentemente, né? Pedro Rocha, Dario Pereira. Eu vi do Dario para cá, né, digamos assim. Mas realmente são... Tanto que eu conheço muito torcedor são paulino que torce para a seleção uruguaia como se... É o segundo time, né? Seleção brasileira, seleção é o segundo uruguaia. time de muitos São Paulinos. Voltando para a química, para o rap. Você conseguiu conciliar, por exemplo, para eu ensinar isso daqui agora, falando só de química vai ser chato. Eu vou tentar dar uma descontraída, uma quebrada, para tentar jogar isso daí junto. Na verdade, assim, eu não uso a música propriamente para auxiliar nesse processo, né, do ensino da química. Mas uma coisa que eu acho que acaba me dando muito jogo de cintura é o fato de estar na música, a música ser uma coisa que está sempre se renovando. Então eu acredito que isso ajuda muito dentro de uma linguagem com os alunos, né? Assim, a gente trabalha com uma parcela jovem, né, aluno adolescente, aí então tem um aluno de 15, 17, 18 anos. E a música em si eu acho que deixa o professor sempre mais próximo da galera, assim, a gente consegue manter uma linguagem. Então eu acho que esse é um lado que a música ajuda bastante a conseguir se aproximar mais do aluno. Eu acho que essa relação, né, ter uma relação mais próxima, uma relação mais afetiva com o aluno, ajuda bastante nessa parte da aprendizagem e dele tentar gostar da química, né, porque a gente sabe que fazer as pessoas gostarem das exatas aqui no Brasil hoje em dia não é muito fácil. Então eu acho que o rap ajuda muito nisso. Né? Eles vivem pedindo, a pessoa faz uma musiquinha. Aí, muito raramente, eu faço alguma coisa assim, eu falo, tá vendo, dá pra fazer, mas eu não vou fazer não. Aí só dou uma vontade, só falo, dá pra fazer, mas eu não vou fazer não. E a gente vai trabalhando isso, mas o que eu vejo muita relação é isso, essa proximidade que eu consigo ter dos alunos e uma música em si, aí no caso não necessariamente só o rap, mas a música em si ajuda bastante isso daí. Tinha um carimbo, não sei se ainda tem, Pablo, mas tinha um carimbo muito associado ao rap um tempo atrás, ou com violência. E quem conhece um pouco, eu falo porque eu conheço muito pouco desse assunto, mas inclusive o senador Suplicy uma vez cantou um rap junto com o filho na televisão. Eu prestei atenção na letra muito pelo contrário, é uma música de inclusão social, uma música que prega a paz, a convivência harmônica. Por que o rap vinha com esse carimbo, Pablo? Porque assim, o rap ele acaba tendo várias vertentes, mas assim, acho que a maior parte da existência do rap, o rap nasceu nos bairros mais pobres, né, junto da parcela mais carente da sociedade. Que, digamos assim, a principal bandeira do rap realmente é um discurso de inclusão, de oportunidade, de ter as chances e tudo mais, mas alguns rappers tem como proposta cantar, eventualmente, uma realidade, uma coisa próxima a ele. E, infelizmente, né, nesses bairros, nessas comunidades, muitas vezes a violência é uma coisa próxima, né? Então... O cara canta aquilo que ele convive. Ele canta aquilo que ele vive, né? Eu acho que isso o artista é isso, né? Assim, o artista, muitas vezes, é uma pessoa que tem uma sensibilidade, digamos, para perceber algumas coisas e transformar isso em arte, mas, por maior que seja essa sensibilidade, são coisas que ele tem contato de uma maneira ou de outra. Então, dentro do rap, isso acontece muito, pensando na origem, de onde essas pessoas vieram. Então, muitos acabam conseguindo cantar isso
Então é essa relação que acho que algumas pessoas têm, mas eu não vejo o movimento em si como um movimento que prega a violência, que se preocupa com a violência. Mas é inevitável, né? Porque a grande maioria dos artistas vivem nas comunidades onde a violência é... mais carentes. Né? Onde a violência ela existe, né? Assim, aí também é querer tapar uma coisa que não... falar de uma coisa que não existe. A violência existe, ela é realmente... faz parte, às vezes, da vida até de alguns. Então, eles acabam cantando isso. E eu acho que ficou esse estigma, né? Mas... se a gente for analisar, eu acho que a maior parte da história do rap foi sempre voltado para causas sociais, para inclusão. É uma coisa mais harmoniosa, né? Acho que o Suplicy mesmo chegou a cantar trechos que mostravam isso, né? Sem dúvida. Que mostravam isso. Então essa é uma proposta. O Suplicy, que é uma pessoa que escuta bastante rap, a gente sempre encontra com ele em shows, assim, ele tá sempre. Então, assim, ele soube diferenciar isso. É que eu acho que muitas vezes as pessoas, elas definem por aquilo que elas viram em algum momento, né? Mas não necessariamente isso reflete todo o rap, né? Vamos para o lado do professor, Pablo. Você falou, você dá aula em escola pública, particular? Não, eu dou aula em escola particular, né? Eu sou um professor que, acho que eu sou daquela porcentagem, assim, dos professores que acaba dando aula... em escolas que acabam tendo uma estrutura melhor, assim, no momento eu estou dando aula apenas em escola particular. Como professor, você conviveu lá, você conhece as pessoas de lá, como é que está o ensino hoje na periferia, escola pública, e o potencial? Porque a gente escuta muito isso daí, poxa, tal pessoa, olha, se tivesse numa escola melhor, ia arrebentar, porque tem um potencial. Como é que está sendo isso daí? Como é que é o ensino público para as camadas mais simples da população? A coisa está ficando bem complicada. Assim, eu acredito que eu fiz escola pública, né? Fiz uma grande parte da minha vida, eu estudei em escola pública, eu acabei estudando em escola particular apenas no ensino médio. Mas, comparando a escola pública de 20, 30 anos atrás, a escola pública de hoje, a gente já percebe uma grande diferença e, assim, uma diferença que parece que está cada vez se acentuando mais. Acho que hoje em dia o ensino privado, eles acabam tendo, assim, mais acesso a novas tecnologias, a novas estruturas de ensino, coisa que além da escola pública muitas vezes não ter, falta material humano para isso. Porque o que acontece? A carreira de professor está sendo uma carreira cada vez mais não desejada pela maioria dos jovens. Assim, eu dei aula em cursinho muito tempo também, né? Até pouco tempo atrás eu dava aula em cursinho, então você tinha 200, 300 alunos, assim, 200 alunos numa sala de aula. E às vezes a gente perguntava, pô, quem quer fazer direito, quem quer fazer medicina? E aí o pessoal ia levantando a mão. E quando você ia caindo para as áreas pedagógicas, né? Quem quer fazer letra, quer fazer química, história, a coisa ia reduzindo absurdamente. Assim, já existe um consenso na sociedade de não fazer, porque a profissão de professor ela foi desgastada ao longo do tempo. Hoje em dia, professor é meio que sinônimo de ganhar mal e de estar insatisfeito, de estar fazendo greve, de não gostar do que faz. Muitas vezes isso acontece. Tá diminuindo o número de pessoas que querem ser professor. E o pouco número de professores no mercado está fazendo com que, por exemplo, os professores acabam assim não tendo uma formação adequada. Muitas vezes a pessoa, quando vê, ela vira professor, não é o desejo dela ser professor. Então você acaba tendo poucos e com uma formação inadequada. Então o que acontece? Então você tem às vezes muito essa massa de professores, às vezes infelizmente está na escola pública muitas vezes, e aí ele não tem uma remuneração, né, satisfatória, ele não existe um incentivo. Não existe um plano do governo, digamos assim, de incentivar que as pessoas queiram dar aula na escola pública. Então, está acontecendo isso também. Então, muitas vezes, eu vejo, por exemplo, teve um material que o governo do estado lançou para todas as disciplinas, que era um material de excelente qualidade. Mas você não tinha material humano para trabalhar com esse material, né? Lógico, eu estou falando uma coisa que existem exceções, existem excelentes professores no ensino público. Mas existe uma grande maioria aí que não tem muitas condições, por não ter feito uma formação muito adequada, e também não está muito afim. Então o ensino está meio largado, assim. Não, mas o que você falou, o que me preocupa, e a gente já escutou isso daí de outros profissionais do ramo, você falou que quando você ia conversar com essas crianças em escolas públicas periféricas, elas demonstravam um baita interesse em aprender. Não. Queria, curiosidade. E às vezes o pessoal pensa o contrário, não, mas também ninguém está muito afim de aprender, não. Não. Assim, lógico.
elas demonstram interesse de aprender e aquilo que eu falei, acho que a aprendizagem ela passa pela afetividade, ela passa pela a referência, você precisa ter uma pessoa ali na frente e que desperte também essa referência. Existe, acho que toda uma relação cultural também, a sociedade precisa valorizar mais a relação das pessoas com a cultura, com a aquisição da informação, que é uma coisa que cada vez mais está diminuindo também. Hoje em dia, a nossa sociedade ela valoriza muito mais outras coisas do que uma pessoa culta, uma pessoa que tem uma relação diferente com a aquisição do conhecimento. Então, isso também tem um aspecto social. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente se colocava como pessoas que tinham prazer de estar falando desse tipo de assunto, eu acho que os adolescentes acabam se identificando também com isso. Agora, por exemplo, eu conheço muitos amigos meus, professores mesmo, que você olha para a pessoa e fala, por que você dá aula, cara? Porque a pessoa, você vê que a pessoa não tolera isso, ela não suporta. Então imagina um adolescente sentado numa sala de aula, nos dias de hoje que tem N coisas teoricamente mais interessantes, e o professor que está ali não consegue passar para ele essa emoção de adquirir o conhecimento. Aquela história, chega para cumprir tabela, né? Chega para cumprir preciso tabela. dar uma aula, Isso, então vou dar minha aula, vou embora, acabou. O professor muitas vezes sobrecarregado, cheio de aula, né? E assim, não tem nem tempo também para preparar uma aula de qualidade. Então o que acontece? É bem isso, o professor está ali cumprindo tabela, então fica meio aquela coisa, né? O professor finge que ensina e gosta de ensinar, o estudante finge que aprende, que gosta de aprender e a coisa. Como é que você administra isso daí? Porque a vida do professor não é só da aula. É bem corrido. Como é que você administra isso daí? A gente dorme pouco. Se atualizar, música... Como é que você faz? Mas assim, é ritmo mesmo, assim, eu sou um cara muito pilhado, né? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu me sinto mal quando eu estou fazendo poucas coisas, então assim, durmo pouco, durmo bem, assim, durmo pouco, eu falo, mas me sinto bem, durmo pouco, trabalho muito na madrugada, eu funciono muito às vezes na madrugada, assim, tanto pro lado da música como pro lado das minhas atividades como professor, e tento otimizar o tempo o máximo possível, assim, e a gente vai aproveitando tudo, assim, acho que um dia ainda vou ter muito tempo para dormir, né, então tem que aproveitar agora que eu tenho pique, e aí faço tudo, e até mais, faço esporte também, tudo, eu não consigo, sou um cara que eu não consigo ficar parado, então a gente tenta administrar o tempo dessa maneira, ocupando, acho que a melhor maneira de administrar o tempo é ocupando o tempo. E você conhece algum caso similar ao seu? No exterior, ou mesmo aqui, que é aula, é rapper, tem outra atividade, consegue conciliar isso daí? O que eu conheço é assim, eu conheço rappers assim, famosos no exterior, assim, talvez um rapper que foi uma grande referência, os próprios rappers brasileiros, que era num grupo chamado Public Enemy, né, que era acho que é um grupo americano, foi o primeiro grupo que teve mesmo esse caráter mais combativo, né, tal de falar mesmo das coisas. O principal rapper, o vocalista deles, é o Chuck D, ele é professor de história. Professor de história. Não sei se ele leciona, acho que no momento não sei se ele chegou a conciliar há muito tempo a carreira de rapper e professor de história, mas eu sei que o Chuck D é formado em história. E a gente escuta falar, né, vários outros aí no Brasil mesmo. Eu conheço um rapaz chamado Kamal, que chegou a fazer faculdade de matemática, também trabalha com rap, mas tem outros. Tem o rapaz que canta comigo também, o Canibal, né, que é meu parceiro de palco, ele é professor de educação física. Então tem outros professores, sim. Mas acho que leva mesmo assim firme as duas carreiras, que no momento eu lembro, acho que só eu. Novidades da química, me fala aí, o que tem aparecido de novo legal na química para a gente poder falar? A química, eu acho que, na verdade, não vou usar o termo novidade, né? Acho que dentro do ensino da química o que está acontecendo muito é cada vez tentar trazer esse ensino mais para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, hoje em dia você vê o que acaba acontecendo muito no que diz respeito aos vestibulares, uma coisa que acaba sendo muito importante, é falar muito na parte de química orgânica, falar de coisas vinculadas ao petróleo, né, que hoje em dia e ainda mais agora, né? Todas as pressão e todas as novas manifestações. Em relação às manifestações, acho que as respostas do governo tá sempre aos royalties do petróleo, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que está sendo muito discutida na química, assim, mesmo na parte teórica, né? Mas para as pessoas pelo menos começar alguns termos, né? Que às vezes são mencionados e a pessoa ter uma familiaridade maior em relação a esses termos. Isso é uma coisa que está acontecendo muito.
Uma outra coisa que eu acho que está acontecendo muito também nos últimos tempos é uma relação um pouco maior com a bioquímica, né? Hoje em dia as pessoas está crescendo assim o número de pessoas preocupadas assim com aspectos de saúde, alimentação. Então também acho que dentro do ensino da química isso está ganhando um foco diferente. Então na verdade eu acho que assim digamos assim, o esqueleto da química do ensino médio é o mesmo há anos, né? Aquela ordem lá de aprendizado, as mesmas coisas no primeiro ano, tabela periódica, tem todo aquele mesmo esqueleto, mas as pessoas estão tentando cada vez mais pegar esses assuntos teóricos e colocar situações mais do dia a dia, né? E no tema de preservação, está muito em moda agora, de aquecimento global, preservação, a química entra nesse jogo? Entra, porque quando diz respeito ao aquecimento global, tem uma relação também, tem um pouco de relação com os combustíveis também, né? Normalmente, muitos derivados, né, da queima dos combustíveis são responsáveis pelo aquecimento global, substâncias presentes no próprio petróleo, aí tem uma relação com a fórmula molecular, por que aquece, né? Por que dá o efeito estufa, a diferença da destruição da camada de ozônio, a diferença do efeito estufa, que muita gente acha que é a mesma coisa. Então, tudo isso, eu acho que esses assuntos que, né, a gente é bombardeado pela mídia, eu acho que a química está usando o quê? Esses assuntos como gancho para trabalhar aquele conteúdo de química histórico, mas que antigamente era muito chato, porque as pessoas não conseguiam ver uma relação. Tipo, por que eu estou aprendendo isso? Só parte, aquela história, só teórico, né? Era uma pergunta clássica. Quando você está aprendendo, você fala, pô, eu estou aprendendo, mas nunca mais na minha vida eu vou usar isso daí. Usar isso. Então era uma pergunta clássica, até hoje, né? Mesmo você tentando aproximar mais, alguns alunos perguntam, por que eu preciso saber isso? Então, isso que eu queria, nesse ponto, eu queria tirar uma dúvida com você. A química, essa parte teórica, você falou que é chata, mesmo, realmente é, mas ela está no nosso dia a dia, em coisas que a gente não percebe? Tá. Digamos assim, acho que uma compreensão maior da química vai ajudar a gente a perceber muita coisa. Coisa simples. Assim, uma vez eu estava almoçando com um amigo e tinha aquele galinho que tem lá no interior, sabe que o galinho quando vai chover ele muda de cor e tal. Aí do nada eu falei para ele, ó, isso aqui é porque ele tem um negócio que chama cloreto de cobalto. O cloreto de cobalto, quando ele absorve água, ele tem uma cor. E quando ele elimina a água, ele fica de outra cor. Por isso quando aumenta a umidade do ar, ele muda de cor e tal. Ele, nossa, é isso? Eu jurava que era mágica. Eu falei, não, lógico que não é mágica, né? Tudo tem uma explicação. Então, assim, tem coisas do dia a dia que às vezes também, tudo bem, às vezes ele poderia ter a resposta, mas isso não mudou nada na minha vida. Mas muda, acho que é interessante você saber o que está acontecendo. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, e isso eu acho que normalmente, aí eles param com essa pergunta, por que eu tenho que aprender química? Eu uso a química, eu uso como exemplo o dia a dia de um atleta. Eu falo um atleta, um jogador de vôlei, no treinamento dele do dia a dia, ele faz abdominal, faz flexão de braço. Durante o jogo ele nunca vai fazer isso. Ninguém para no meio do jogo e faz 20 abdominais e levanta. Mas o abdominal que ele fez no treinamento deu condições para ele desenvolver outras coisas. E o que acontece? A escola, não necessariamente, tudo que você aprende na escola são coisas que você vai levar para o resto da sua vida. Mas assim, é um treinamento que facilita você ter habilidades para aprender outras coisas. Que na verdade, qual que é o grande objetivo? É desenvolver habilidades e competências, né? Na verdade, a escola tem mais... E esse é o grande objetivo da escola. Não necessariamente você decorar a tabela periódica, por exemplo. Mas o cara que sabe o funcionamento de uma tabela periódica, esse cara depois vai trabalhar o cara vai fazer uma administração de empresa, ele recebe uma tabela com os dados estatísticos, ele vai ter uma facilidade de fazer uma leitura disso, diferente de um cara que nunca treinou. Isso de uma maneira diferente. Então, muitas vezes é isso também. Não, eu falo para os alunos, nem tudo aqui realmente vai ter uma aplicação eterna para a sua vida, mas eu até uso também como exemplo. Basta ver que pessoas que têm por hábito, tá sempre lendo, sempre estudando, tal, quando você tem necessidade de explicar alguma coisa para essa pessoa, ela consegue absorver com mais facilidade do que uma pessoa que não tem esses hábitos. Então, é um mecanismo também de treinamento para outras coisas. Você não vai... né? Agora, convivência. Vamos voltar a essa convivência do professor com o rapper. Em algum momento você notou, mesmo que de uma forma velada, algum tipo de preconceito? Você fala, pô, peraí, mas esse cara é professor, é rapper. Como é que o colégio deixa? Como é que... Alguma vez te falaram, ou você, apesar de não falar, você notou que isso daí estava pintando? Assim, eu acho que existe a dúvida. É o novo, né? É o diferente. Então, assim, e o preconceito é bem isso, né? Preconceito é um conceito antes, né? Então, as pessoas têm, não é comum, né? Um professor de química rapper. E aí, eu acredito nisso que a pessoa, eu tenho que provar
porque eu tenho capacidade total para ser um professor do colégio que me contratou, né? Assim, o colégio, eu preciso colocar isso à prova, né? Como eu falei, eu não tenho talvez o perfil que as pessoas imaginam um professor de química. O cara, pô, vai ter aula de química, todo mundo imagina, um senhor, tal, aí chega um negrão, calça larga, tal, o cara é rapper, não sei o quê. As pessoas tendem, mas eu não culpo as pessoas porque é diferente, né? Eu falo isso quando eu era moleque, eu joguei futebol há muito tempo e a gente tinha, na época, eu tinha esse negócio, por exemplo, com um cara que teoricamente não tinha o perfil de jogador de futebol. Se eu olhava pro outro lado, na época eu jogava de zagueiro, eu olhava pro outro lado, pô, o atacante dos caras era japonês. Eu falava, isso é fácil de marcar. É fácil de marcar. Aí não vai dar normalmente foram os mais difíceis de marcar. Porque você subestima o adversário. Porque eu tenho isso. Normalmente quando o cara tá fazendo uma coisa que teoricamente não tem nada a ver com ele, se ele tá ali no grupo, se deixar ele entrar no grupo, alguma coisa tem, né? Então assim, eu acho que é isso também. As pessoas, eu não culpo as pessoas porque não conhecem, não tem essa referência, né? E as pessoas, elas... Acho que é do ser humano querer pré-julgar, né? Ele quer fazer um julgamento sempre por... Ah, não, isso aí eu tô vendo que isso não vai dar em nada. Pô, não aconteceu nada. Como que você tá falando que não vai dar em nada? Mas... Aí... Você se depara em situação... Eu te perguntei isso também porque minha formação é de advogado e um tempo atrás, advogando, eu fui fazer uma audiência numa cidade do litoral, onde eu tinha casa, e logo que acabou a audiência, eu fui à praia. Acabou, final de dia eu fui até a praia. E eu encontrei o juiz, todo formal, na audiência, um cara super sério, etc. A hora que eu estou no mar, passa uma prancha por mim, a meio metro, que eu levantei até para reclamar. A hora que eu olhei era o juiz, que tinha acabado de fazer aquela audiência. Então é que você imagina, né? Para quem está lá, acabou de fazer uma audiência, vê o juiz depois com uma prancha de surf na praia, mas pô, não tem nada a ver, o cara, uma coisa, como fala o caipira, outra coisa. Outra coisa. E assim, é engraçado, né, porque o aluno também, ele tem essa dificuldade, né, tanto que às vezes alguns alunos do nada, eles olham para mim e falam, pô, professor, você é rapper, tipo assim, acho que mesmo com o tempo, eles não conseguem, muitas vezes, assim, entender isso como uma coisa comum. E é engraçado, a gente encontra aluno no shopping, em qualquer lugar, e o aluno, nossa, professor, o que você está fazendo aqui? Né? Tipo, eu estou fazendo a mesma coisa que você, né? Então, no estádio, você encontra um aluno no estádio, no meio da torcida, gritando, o aluno ele tem um troço, ele fala, meu mãe, pelo amor de Deus, meu professor aqui, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas realmente, elas não conseguem, acho que tudo que é diferente, as pessoas têm muita dificuldade, mas eu percebo que com o tempo, eles, além de entenderem, acho que são pessoas que normalmente admiram bastante o trabalho, assim, até mesmo os próprios pais, assim, com o tempo eles entendem e falam, meu, pô, e aquilo, como o rap não é uma coisa muito conhecida das pessoas, eles começam a escutar algumas músicas, viram algumas referências, assim, e eles falam, pô, ainda por cima, eu prestei um serviço pro rap, né, eu mostrei que o rap é diferente, né, do que muitas vezes as pessoas imaginavam, então acho que é esse impacto do novo, mas acho que depois tudo o primeiro reflexo é você, né, rejeitar. Quando é uma coisa muito diferente, você rejeita. Já fica, pô, será que é isso mesmo? Tá ok? Vai funcionar? As pessoas, mas elas querem pagar para ver, né? Vamos ver. Então, mas aí depois dá tudo certo. Pablo, nosso programa está terminando. Eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui e colocar à tua disposição para as considerações finais, algo que eu não perguntei, algo que você acha legal falar para o nosso telespectador. Fica à vontade. Eu acho que eu queria, né, fica aí como recado para o telespectador, procurem mais, conhecer um pouco mais sobre o rap, eu acho que é uma música boa de se ouvir, né, isso aí é até uma coisa que a gente fala dentro do rap, tem muita coisa interessante e também acho que fica um pedido aí para a gente incentivar aí nossas crianças, não só a ouvir o rap, né, mas acho que adquirir cultura e conhecimento de uma maneira geral, eu acho que a gente... uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é uma coisa que ninguém pode tirar de você, é a informação. Então, quanto mais você puder ter acesso a informações, a coisas diferentes, é interessante saber. Eu acho que uma vez um professor falou que as pessoas que têm uma maior parcela de informação são as pessoas que mais dificilmente serão manipuladas, né? Porque elas conseguem ponderar os dois lados. Então, acho que é uma coisa que a gente deveria incentivar muito mais aí as nossas crianças, os nossos adolescentes, a ter esse prazer pela informação de uma forma geral. E é isso. Obrigado. Pablo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio, de segunda a sexta-feira, à meia-noite. Boa noite.